Vai começando aqui os trabalhos agitando a sua manhã pelo seguinte, com um assunto que parece estar longe de uma resolução. Claro, a Venezuela segue trilhando um caminho difícil, para dizer o mínimo, e a gente fica se perguntando, será que a solução para se livrar da ditadura bolivariana de Nicolás Maduro passa pela diplomacia, pelos protestos populares ou alguma outra medida mais enérgica? A ver, vamos debater. O Maduro claramente exagerou na dose do roubo, né? Inventou milhões de votos, não consegue sequer apresentar as atas, acha que vai vir do além, coloca Deus no meio, e até agora o Brasil segue, como se diz na linguagem da internet, como aquele silêncio ensurdecedor à espera de documentos oficiais que Maduro se nega a mostrar. Vamos entender exatamente todo esse impacto e as atualizações na visão de vocês. Jess, voltando aqui ao nosso programa, a gente quer muito te ouvir. Como é que você está vendo aí o andamento desse filme de terror sem fim? É absurdo, né? E até o PP, na época, falou que o Maduro ia perder, e o que eu disse é que ele não perderia porque ele não se deixaria ser derrotado. E ele fez exatamente isso. Ele fraudou uma eleição, ele está com os olhos do mundo atentos a mais essa situação que está acontecendo no governo dele. E a gente tem, infelizmente, um país que não está tendo uma postura devida, que é o respeito às urnas, que é o respeito à democracia, que é a cobrança dessas atas cada vez mais silenciado ali. A gente viu o Maduro agradecendo ao Brasil pela postura, e é ruim, nesse caso, esse agradecimento, porque a gente está, em certo grau, compactuando com uma situação onde uma democracia está morrendo, já está morta há algum tempo, mas que teve um sopro de esperança, que teve um sopro de oportunidade e que agora, mais uma vez, veio esse sopro ser calado tão tristemente. Agora, vale a pena, Jess, mencionar aqui que numa contagem paralela da ONG Venezuela 360, como colocamos aqui na abertura, o opositor Edmundo Gonçalves, de acordo com essa ONG, venceu a disputa contra o presidente Nicolás Maduro com uma vantagem de quase 4 milhões de votos. A oposição recolheu atas de votação manualmente e ainda faltam mesas para serem contabilizadas, mas já é uma vantagem que parece ser intransponível nessa altura. PP, você foi citado, mencionado, esse é teu tema, então fica à vontade. Não, o PP acertou, né? O PP falou que Edmundo Gonçalves ia ganhar as eleições e o Edmundo Gonçalves ganhou as eleições. Ganhou as eleições na Venezuela, né? A soberba precede a queda. E digo mais, o PP falou o seguinte, que é bom lembrar que o PP falou. Né? Vou falar do PP. E o PP falou o seguinte... Com tanta marra que tá falando a terceira pessoa, daqui a pouco é o Pelé. Não adianta. Já me arrependi da abertura aqui. O PP falou o seguinte, que não ia ter como, né, a ditadura do Maduro, né, sustentar a fraude nas eleições. E o que a gente está vendo na Venezuela exatamente agora é isso, né? É as bases que sustentava o chavismo e o governo do Maduro, ditatorial do Maduro, né, ruírem, né? Apoio popular não tem mais, os militares, está tendo realmente uma confusão entre a base dos militares e os militares de alta patente. E no meu modo de ver, o PP acertou a previsão porque a gente vai ver um momento histórico na Venezuela, que é o chavismo e o governo Maduro cair. Bom, então tudo que eu coloquei está acontecendo na Venezuela. Tomara que a história dê razão ao PP. Mas, infelizmente, o que a gente está assistindo, ao meu ver, é a consolidação de uma mudança de status, né? A Venezuela já era uma ditadura, mas os cientistas políticos dividem entre regimes que são considerados autocracias eleitorais, ou seja, autocracias, ditaduras, que se preocupam em fazer um ritual teatral de ida até as urnas com manipulação para ganhar as disputas eleitorais e, assim, terem um verniz de legitimidade, mas mantendo instituições que são autoritárias, que perseguem a oposição, que não dão liberdade de debate na sociedade, ou seja, que manipulam o processo político para garantir a sua consolidação. Mas também existem as chamadas autocracias fechadas, ou seja, onde sequer esse teatro é importante, onde, independentemente de qualquer coisa, o regime se mantém na base da repressão, independentemente de ter perdido sustentação política e social. Infelizmente, é o que parece que está se consolidando na Venezuela. Maduro vai deixar a farsa dos rituais eleitorais de lado e vai se assumir um ditador a toda, matando os seus opositores, como temos visto. Meu caro delegado Palumbo, como muito bem colocou, mano, essa farsa já foi rechaçada por Estados Unidos, grande parte da América Latina, agora a União Europeia.
essa situação toda da Venezuela parece aquele caso do marido corno, né? Do marido traído. Todo mundo já sabe, tem provas em abundância, fartas, mas ele se recusa a acreditar que a sua mulher de fato o traiu. As urnas venezuelanas, no caso, sendo a suposta honesta mulher, a esposa, mas na verdade é uma grande farsa, né? Todo mundo sabe. Ele é tão cara de pau que ele se baseia no Conselho Nacional Eleitoral. Só que lá o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, a Polícia, as Forças Armadas são capachos dele. E jamais eles ousariam ir contra. Se tivesse ganhado, ele já teria apresentado as atas, que é a prova que ele ganhou as eleições. Mas essas eleições já vêm sendo fraudadas há muito tempo, não é de agora, não. Exato. Não é de agora. Eles fechando fronteiras, não deixando as pessoas entrarem, perseguindo opositores, não deixando chegar até os comícios, até para fazer campanha. E agora, prendeu mais de 1.000 pessoas. Um absurdo completo. E o pior, o Brasil literalmente passando pano. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Não diz assim o velho ditado? Só sobrou um bando de tiranete de opereta mundo afora, de uns países de quinta categoria e várias ditaduras do chamado eixo autocrático. E o Brasil precisa escolher com qual companhia vai serrar a fileira, né? Olhando adiante. Jess, como é que você está vendo isso? Não, eu acho totalmente absurdo a postura que a gente está tendo. Eu acho absurdo que a gente veja o Maduro elogiando o presidente da República Brasileira pelo suporte, pela conversa, pelo que eles estão falando, numa situação dessa. Nós somos uma democracia. Como um país democrático e que precisa se posicionar sobre a democracia, nós precisamos defendê-las. Ainda que eles, de fato, o presidente Lula e o Maduro têm uma relação de longo prazo, uma relação que sempre foi positiva, mas ainda assim vale colocar o império da democracia e a importância da democracia, tal como a gente tem que ter essa importância no nosso país, vale a gente respeitar esta importância no caso venezuelano e se posicionar. Não estou falando que é para xingar, para ser estúpido ou coisas assim, mas se posicionar da forma diplomática mais positiva, da forma diplomática mais assertiva, para que, de fato, a gente possa, sim, fazer com que essas atas venham a público, fazer com que a eleição seja cumprida e melhorar toda essa situação. Da forma como nós estamos vendo aqui, o contrário está acontecendo. O contrário disso... O que você acha que o Brasil teria que fazer, Jess? Eu acho que o Brasil precisaria dar uma declaração clara e pedir e cobrar as atas da eleição e, sim, lidar com o fato de que houve uma fraude às urnas. Não dá. Por que não, Pepe? Não dá. Eu acho engraçado as pessoas que falam que o Brasil deveria ter uma postura mais enérgica em relação ao Maduro, à ditadura Maduro, falando que o Brasil tem que fazer uma cartinha, né? Como se uma cartinha como se uma cartinha fosse resolver o problema da Venezuela. O Brasil está tendo uma postura, do meu modo de ver, exemplar da Venezuela. Exemplar. Exemplar da Venezuela. Não, peraí. O Brasil como governo Itamaraty. Eu não estou falando nada em relação à declaração do Lula, que eu já critiquei aqui. Mas como é que você separa um do outro? Eu separo porque é separável do modo de ver. Quem é o maior porta-voz da diplomacia? Mano, a situação da Venezuela vai ser resolvida de forma negocial. Tanto é que a líder da oposição, Maria Corina Machado, no Twitter dela, ela fala inúmeras vezes que a oposição está preparada para negociar a transição democrática com o governo ditatorial do Maduro. Mas você mistura o Brasil vai ter um papel de ator importante nessa mediação. Mas foi isso que eu defendi. Se o Brasil fazer uma cartinha como a Jess quer, igual o Milei fez e foi expulso da Venezuela, o que vai acontecer com o Brasil? Vai ser expulso da Venezuela também e vai perder e vai deixar desamparado os venezuelanos que estão lá.